tema de hoje que eu escolhi é psicoadaptação. Seria a incapacidade da emoção humana de sentir prazer ou dor frente a uma determinada situação. Esse tema que eu uma vez tive a oportunidade foi num livro do Augusto Cury. Entre outros tantos, achei muito interessante. E trazendo para a vida, para o cotidiano, fazendo uma retrospectiva. Nós temos, sim, uma gama enorme, diversidade de situações na nossa dia para lidarmos, nos comportarmos, pensarmos, agirmos, escolhermos. Então, como vou ilustrar? Um exemplo em cima para que possamos entender de uma forma melhor. Psicoadaptação. Já fala de adaptar-se, né? Então vamos imaginar uma situação que todos nós já passamos certamente ou algo parecido. Nos emocionamos principalmente quando assistimos situações como esta. Você passa numa determinada rua, vê uma criança passando por uma certa dificuldade de fome ou, quem sabe, até mesmo uma agressão. Nós ficamos, naquele momento, naquela situação, impactado. Ali, nesse sentido, seria de negativo. Nossas emoções balançam. E saímos em cima desse fato ocorrido, refletimos, pensamos, e até alguns, dependendo de cada pessoa, fica por mais um tempo refletindo e comentando a respeito. Passamos em outro local também, assistimos outras situações, seja no trânsito, seja na nossa família, seja em qualquer lugar, uma situação, vamos dizer assim, não boa e que ocorre, às vezes até cotidianamente, nos impacta e ficamos inertes ou assistimos essas situações. Vamos nos adaptando. O que quero dizer com isso? Que ao passarmos durante a trajetória da vida por N situações como essa, pelaquela mesma rua, por aqueles mesmos locais, e assistirmos novamente aquela cena ou de uma outra cena similar, nós teremos comportamentos emocionais, talvez até mesmo de indiferença. Não teremos mais aquele impacto. Nos psicoadaptamos às situações, principalmente às miserabilidades. E assim caminhamos e assim somos. Às vezes eu percebo que uma notícia de jornal, uma notícia local da nossa cidade, do nosso bairro, de um crime ou de uma outra situação qualquer, um maltrato a um animal, a um idoso, ou uma coisa dessa que seja impactante, todos nós ficamos chocados. E comentamos, há uma grande discussão, às vezes, a respeito sobre aquela situação, vamos dizer, singular, mas, ao mesmo tempo, passamos por outras tantas, às vezes similares, nas ruas ou em outros ambientes, e temos conhecimento, e nos adaptamos a essas situações sem termos os mesmos sentimentos. A natureza humana é complicada, é complexa, como somos não maduros, consistentes. Atuamos muito em momentos, mas diante de reiteradas situações parecidas e similares, acabamos tendo comportamento, ações e atitudes, e às vezes mesmo até de desconsideração. Por quê? Que base? O que nos falta? É amor, solidariedade, fraternidade, compaixão? É a vida diante da sua adversidade? É a situação de acharmos que somos impotentes, que nada podemos fazer, que aquilo é mais um, e assim sucessivamente? E aí caminhamos, lidamos, vivenciamos esta vida como se aquilo fosse algo normal, como se nada tivesse acontecendo. Então, como a gente, em certos aspectos, somos meio hipócritas, às vezes nos impactamos com situações, ficamos comentando por semanas, até mesmo de uma pessoa, uma determinada fato ou ocorrência,
enquanto que se olharmos na nossa rua, no nosso bairro, na nossa comunidade, no nosso país ou até mesmo em outro país, coisas tão graves ou parecidas como essa ocorrem aos borbotões e passam despercebidos. Não damos a devida atenção e nem nos impactamos no sentido emocional. Então, o que nos leva a ter esses comportamentos? Por que esta tal frieza, vamos dizer que se poderia dizer assim? O que nos faz ter esses comportamentos e ações e sentimentos? Porque só em algum momento temos essa carga mais pesada e depois ficam relegadas. Não sei, é complicado, é a natureza humana, as questões de ordem psíquica, subjetiva, de autoconhecimento, de entendimento, de valores maiores entre o ter e o ser, é uma dualidade que até hoje ainda estamos. Damos mais importância a ter, a viver uma vida de matéria fenomênica, de resultados práticos e objetivos que atendam a mim e a minha família, e esquecemos que há uma enormidade, uma vastidão de outras situações que ocorrem à nossa volta e que nós participamos, interagimos e somos cúmplices ou até mesmo atores nas situações que aí ocorrem. Vejo às vezes pessoas que até auxiliam em determinado momento uma situação que se requer, se pede para uma determinada pessoa, mas ao mesmo tempo a gente percebe que há outras N situações ocorrendo na sua próprio bairro, na sua própria cidade, ou quem sabe na sua própria rua, que tratamos com indiferença. E aí, como fica? O que realmente aprendemos ou é apenas um momento circunstancial em que resolvemos demonstrar um ato de generosidade, de bondade ou de compaixão? Entendo que esses atos, comportamentos e ações deveriam ser mais constantes. É óbvio que ninguém tem esta capacidade de lidar com essas situações de forma constante, mas pelo menos que seja um pouco mais intensa, mais compreendida e entendida, para não ficarmos apenas em superficialidades, aparências e máscaras. Vivemos muito numa sociedade de aparências, infelizmente. Temos pouco e temos muito que aprender. Então era isso, pessoal. Era apenas uma consideração por essa palavra psicoadaptação. Isso você pode tomar e abranger para todas as situações, tanto que eu citei muito pelo lado negativo, né, mas poderia ser também prazerosa, que às vezes também temos algumas sensações boas e que, tendo ela de novo, talvez não tenha o mesmo significado, o mesmo sentido, passamos desapercebido. Se gostaram do vídeo, dê um joinha, se gostaram mais ainda, compartilhe, e se gostaram mais ainda, se inscrevam-se no canal, outros vídeos virão. Marcelo Lucero, vamos juntos nesta onda.